A história da criação conforme descrita na Bíblia encontra-se nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Este relato não apenas narra a origem do universo e da vida na Terra, mas também carrega profundas lições e curiosidades que continuam a inspirar e ensinar gerações. Vamos explorar essa narrativa fascinante e os ensinamentos que podemos extrair dela. O relato da criação. 1. O primeiro dia, à luz do início, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. 2. O segundo dia, Deus disse: haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. 3. O terceiro dia, terra e vegetação. Deus ajuntou as águas debaixo dos céus num só lugar, fazendo aparecer a porção seca, chamada terra, e o ajuntamento das águas, chamado mares. Deus viu que isso era bom. Ele então disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E assim foi. 4. O quarto dia, astros luminosos. Deus disse: haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento dos céus para alumiar a terra. Assim, Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, a lua, e também as estrelas. 5. O quinto dia, vida marinha e aves. Deus criou as grandes criaturas marinhas e todas as espécies de seres vivos que povoam as águas, bem como todas as espécies de aves. Deus viu que isso era bom e abençoou-os, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. 6. O sexto dia, animais e o homem. Deus fez os animais selvagens, os domésticos e todos os seres vivos que rastejam pela terra, cada um segundo a sua espécie. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e os abençoou, dando-lhes domínio sobre toda a criação. 7. O sétimo dia, o descanso. No sétimo dia, Deus terminou a sua obra e descansou, abençoando e santificando este dia. Curiosidades e ensinamentos. 1. A ordem e harmonia da criação. A narrativa da criação enfatiza a ordem e a harmonia do universo. Cada elemento foi criado de maneira sequencial e organizada, mostrando a sabedoria e o poder de Deus. Isso nos ensina sobre a importância da ordem e da organização em nossas próprias vidas. 2. A bondade da criação. Repetidamente, a Bíblia afirma que Deus viu que tudo o que Ele criou era bom. Isso nos lembra que a criação é intrinsecamente boa e que devemos tratar a natureza e os seres vivos com respeito e cuidado. 3. A imagem de Deus no homem. A criação do homem à imagem de Deus destaca a dignidade e o valor intrínseco de cada ser humano. Nos ensina sobre a importância do respeito mútuo e da responsabilidade que temos uns pelos outros e pela criação. 4. O dia de descanso. O sétimo dia, o dia de descanso, nos lembra da importância do descanso e da contemplação. Nos ensina a reservar tempo para nos reconectar com Deus e com nós mesmos, promovendo equilíbrio e bem-estar em nossas vidas. 5. A interdependência da criação. A narrativa mostra como todos os elementos da criação estão interligados e dependem uns dos outros. Isso nos ensina sobre a interdependência da vida e a importância de viver em harmonia com o meio ambiente e com os outros. Reflexão final. A história da criação na Bíblia não é apenas um relato sobre a origem do mundo, mas uma fonte rica de sabedoria e ensinamentos espirituais. Ela nos chama a reconhecer a beleza e a bondade da criação, a valorizar a dignidade humana, a cuidar do meio ambiente e a encontrar equilíbrio através do descanso e da contemplação. Ao explorarmos essas lições, podemos encontrar inspiração e orientação para viver de maneira mais plena e harmoniosa.